A gente vou falar um pouco aqui do nosso papo rapidinho aqui com o pessoal sobre previdência, que é um tema relativamente, não digo esquecido, mas o pessoal tende às vezes a olhar muito para curto prazo, porque faz mais barulho no mercado e no noticiário, e ao mesmo tempo a previdência é um negócio que é indiscutivelmente importante, né, para todo mundo, e tem produtos que eu acho que o pessoal elogia bastante. Ah, olhando para fundos, que eu acho que talvez seja o produto mais padrão de previdência, tem uma questão que é você tem os fundos dos bancões que tendem, eu me recordo de eventualmente trocar ideia com um amigo, me fez aquelas perguntas, tipo, vê se isso aqui é bom, né? Não sei, o meu gerente mandou fazer isso aqui, ver se ninguém tá me passando a perna. E a boa parte dos fundos, eu até fui ver em algumas plataformas, a boa parte dos fundos não bate o CDI e tem uma rentabilidade relativamente ruim e tem produtos que não são muito claros, assim, o gerente meio que oferece, o pessoal vai na call e acabou, assim, ela deixa o dinheiro lá e vai fazendo os aportes e nem liga muito. E você tem na Faria Lima, no mercado de capitais, fundos que estão mais voltados para isso, assim, né? Fundos que querem bater o CDI, que querem ter bons benchmarks e que tem uma política de distribuição diferente. O que tem de diferente assim na carteira e na gestão dos fundos que estão na Faria Lima, no mercado de capitais, em assets, dos fundos dos bancões que muitas vezes acabam dando insatisfação para os clientes? Perfeito. Acho que esse foi um dos grandes problemas da indústria de previdência ao longo dos últimos anos, né? Foi um mercado de sempre muito dominado ali pela dinâmica dos grandes bancos, né? E o grande problema é a gente tinha muitos produtos ali que o investidor acessava que tinha altos custos, né? Uma alta taxa de administração, uma alta taxa de performance, e a dinâmica de gestão da carteira ela era muito óbvia, né? Então você tinha muitos fundos que basicamente compravam título público, né? Não corriam nenhum tipo de risco, e alguns gestores cobravam 1,5%, 2% ao ano, né? Que é uma taxa super elevada comparada ao que a gente vê hoje aqui no mercado. Então, o que a gente viu aqui nos últimos 3, 4 anos, acho que de forma mais intensa, o mercado de previdência ele tem crescido bastante, uma competitividade, né, em termos de diferentes fundos, né, você tem fundo de equity, você tem fundo de renda fixa, crédito privado, e mais do que isso, né, você tem uma competitividade muito grande por taxa, então os gestores ali, quando você coloca mais players no mercado, né, atuando nessa dinâmica, você tem uma diminuição natural ali nos custos das estruturas. Então, acho que eu diria que essa primeira mudança ali na dinâmica dos fundos previdenciários, ela foi muito importante, você colocando mais gestores, né, ali fazendo a gestão dos fundos, né, de previdência. Um segundo ponto que eu também acho super importante né, se lá atrás a gente tinha esse fundo de previdência que comprava ali, majoritariamente falando o título público, hoje em dia você tem fundos com uma dinâmica de investimento muito mais ativa, né? Então, fundos que de fato cobram menos e correm mais risco, né? Compram ativos ali que tem uma dinâmica um pouco mais diferenciada de retorno, né? Uma debenture, um CRI, CRAF, DIC, né? Uma equity, né? Ação de fato. Então, eu diria que são esses dois pontos que diferenciam, né, a indústria. Você tem produtos mais baratos e com taxas mais competitivas, e hoje em dia você tem mais gestores fazendo uma gestão que de fato é ativa dentro dos portfólios. Perfeito. E falando um pouco de carteira, né, do que você acabou de falar de composição de ativos, né? Dentro aí da Valora, que vocês têm fundo de previdência, eu sei que vocês têm uma especialidade bastante grande em FIIs e em fundo de renda fixa de um modo geral. A gente até falou com o Pegorini aqui algumas edições atrás. Como é que você enxerga assim, a composição de carteira? Assim, o que vocês gostam de ter aí, pensando que justamente previdência é um dinheiro que as pessoas gostam de uma seguridade maior, as pessoas gostam de, né, de ter um nível de volatilidade menor. E só lembrando também, pessoal, que eu estou fazendo as perguntas aqui para o Rodrigo, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguém for cotista lá da Valora, ou quiser saber alguma coisa sobre previdência, sobre fundos, só dá um alô aqui no chat que a gente está sempre de olho. Não, perfeito. Acho que assim, o DNA da Valora, né, até mesmo pelos fundos listados que a gente tem, que, enfim, tem uma capilaridade de passivo um pouco mais ampla, né? O DNA da Valora sempre esteve em crédito estruturado, né? Então,
toda a dinâmica de investimento em CRIs, né, seja via fundo imobiliário, seja via fundos de previdência ou fundos de renda fixa, ou investimento em CRAs, né, através do nosso Vegia, por exemplo, que é o nosso Fiagro listado, sempre com foco muito forte em crédito estruturado. Então, eu diria que é o nosso grande diferencial aqui, né, investir basicamente em CRIs, CRAs e FDICs. Então, todos os nossos fundos previdenciários, e hoje a gente tem um fundo previdenciário com a Zurich, Catu e XP, eles têm essa dinâmica de investimento em crédito estruturado ali perto de 20%, 25% do patrimônio líquido do fundo. É basicamente o book que a gente acredita que tende a trazer alfa para o investidor na ponta final. Tá? Então, o book que rende ali o seu CDI mais 3, CDI mais 4. É o grande diferencial. O restante da carteira, né, até pela regulamentação, a gente tenta trazer uma dinâmica um pouco mais do investimento em debentures high grade. Né? Então, apesar de a gente ter essa parcela de estruturados, a maioria ali dos ativos dentro da estrutura, dentro do portfólio, são as debentures AAA de mercado, né? E que tem bom acesso ao mercado secundário. Então, em termos de composição de carteira, a gente tenta mesclar, né, esses dois books, o book high grade e o book estruturado, mas com foco muito grande nesse book estruturado, que é o nosso grande expertise aqui, até mesmo pelos fundos imobiliários e pelos fundos, pelos fiagros. Né? Então, é mais ou menos nessa dinâmica que a gente tenta montar aqui o portfólio interno. Perfeito, Rodrigo. E só antes de eu continuar o meu roteiro aqui, só falando um pouco, dando um bom dia aqui especial para o Marcos, que sempre marca presença aqui nas nossas lives. Tem um pessoal aqui deixando uns elogios para a Valora, e tem uma dúvida que talvez acho que fuja um pouco da pauta de vocês, do que vocês trabalham, mas tem a Tereza Souza aqui que perguntou se em fundo de previdência corporativa tem como você saber como que estão sendo feitos os investimentos. Você sabe esclarecer isso para ela? Basicamente, assim, os fundos, tanto os fundos de previdência quanto os fundos de renda fixa normal e até os fundos de ação, basicamente você tem uma obrigação de abrir a carteira na CVM com uma defasagem de 3 meses, né? Então, todos os fundos você tem esse acompanhamento que o investidor na ponta final ele pode fazer, né? Entrando no site da CVM ou, enfim, ter outros buscadores, você consegue abrir a carteira dos fundos com essa defasagem de 3 meses. Então, sim, você tem essa abertura de carteira que o investidor na ponta final ele pode acessar, né? E além disso, você tem todos os materiais que são de forma obrigatória divulgados pelo gestor, né? Todas as lâminas, eventualmente, geralmente, né, os gestores costumam fazer essa divulgação mensal, né? Que eu acho que dependendo ali do gestor, ele dá uma abertura bacana também em relação à visão do portfólio. Perfeito. E lembrando aí que, assim como a Tereza, todo mundo pode fazer perguntas aí, se estiver dentro dos temas que o Rodrigo pode responder vocês, só dá um alô aí no chat. E falando ainda sobre essa questão aí dos fundos terem eles têm um caráter um pouco diferente. Eu acho que uma coisa que eu vi muito o pessoal falar sobre fundos de previdência nos últimos anos, todo mundo que foi lançar ou foi falar sobre alguns produtos específicos, foi citar benefício tributário, né? Citar o fato de que os fundos tendem a ter, se você conseguir deixar o dinheiro lá no longo prazo, ele tende a render mais, porque vários fundos, né, vários tipos de fundos que estão classificados lá na BIA, na CVM, eles têm, tipo, come-cotas, tem impactos tributários que são relevantes no longo prazo. Come-cotas, acho que todo mundo que tá aí pode jogar come-cotas Suno, vai ver um artigo lá da Suno para ver como é que funciona, mas basicamente é o governo cobrando imposto de renda enquanto o seu aporte está lá rendendo, a maneira de recolher a grana antes de você sacar e pagar o imposto numa tacada só na hora que você faz o resgate. E os fundos de previdência eles tendem a ter um caráter melhor, né, de tributação. Eles são fundos que são menos tributados. Então, você que vai deixar ali o dinheiro por, sei lá, 30, 40, 50 anos, você deixa menos dinheiro com o governo, o que na prática é bom, você acaba perdendo menos grana de graça em taxas e outros instrumentos e melhorando um pouco da sua rentabilidade. Como é que funciona assim para explicar para o pessoal, Rodrigo? Quais que são as tributações que tem para esses fundos e por que é tão melhor em relação aos outros fundos, tipo, né, fundos de ações e outros tipos de fundos que o pessoal eventualmente pode colocar o dinheiro para fins previdenciários?
Não, perfeito. Acho que isso que você acabou de comentar talvez seja um dos pontos mais importantes, né, dessa dinâmica do benefício. Você ter a dinâmica de tributação ali no final, né, e não você não ter a dinâmica do come cotas todo semestre ali, a retirada do IR por parte do governo. Então tem esse ponto que eu diria que é um dos principais, tá, em termos de benefício. Um segundo benefício, né, que o pessoal também gosta bastante, né, a dinâmica de você conseguir deduzir, né, da base de R, né, da sua receita, da sua renda, os investimentos em previdenciário, em fundos previdenciários. Então você consegue reduzir a sua base e eventualmente pagar menos IR, né, na declaração. Super importante também, não por come cota. E outro ponto super relevante também é a dinâmica sucessória, né? São produtos em que quando você não precisa colocar em inventário, nem fazer esse tipo de dinâmica em caso de falecimento. Então, a dinâmica sucessória, né, para passar ali para os beneficiários, ela é muito mais simples e muito mais fácil se comparado ao investimento em um fundo de renda fixa, um fundo de um FIA, que usualmente o pessoal gosta de investir. Então, diria que são esses três os principais pontos, né? A dinâmica de não ter o come cotas, a dinâmica de você conseguir deduzir ali da renda, né, do pagamento de IR, da base, e por último, essa dinâmica sucessória, que ela é muito mais simples para o investidor na ponta final. Perfeito, Rodrigo. E falando um pouco mais sobre a questão de como é que funcionam os detalhes, né? Como é que tende a ser só para o pessoal que eventualmente quer investir, né? Como é que tende a ser as taxas de administração média desses fundos, né? Ou até quanto que vocês cobram aí, por exemplo, na Valora, e quanto que tende a ser a entrada mínima, né? Porque geralmente os fundos têm aquelas regras de aplicação mínima e movimentação mínima, né? Que você tem que fazer o aporte e quanto que você pode retirar ou sacar depois. Perfeito. Aqui dentro dos fundos, assim, vai depender muito de mandato a mandato, né? Então, se tem mandatos que usualmente tem um custo um pouco mais carregado, né? Principalmente fundos de ação e fundos de multimercado. Aqui a gente só trabalha com fundos de renda fixa e crédito privado. E a gente tem um range ali de atuação de taxa de administração de 0,8 a 1,1 ao ano, tá? Em relação à aplicação mínima, também vai variar de produto em produto, mas em média gira em torno de R$ 1.000 para aplicação mínima. Então, é um produto que de fato tem um foco também muito grande em varejo, né? A gente tem essa dinâmica de aplicação mínima um pouco mais reduzida, justamente para poder acessar esse tipo de passivo. E não falando só de Valora, também acho que outros fundos da indústria costumam adotar também essas mesmas dinâmicas, tanto de taxa quanto de aplicação mínima. Então, é um investimento super positivo e super barato para o investidor que quer começar a investir em previdência, né? Então, isso é super interessante. E só para fechar o nosso papo aqui, acho que tem um detalhe que eu acho que é muito relevante, que muito gestor fala para todo mundo, que é aquela sensação de você ter que lidar com os cotistas eventualmente dando resgate e fazendo saída em momentos de baixa do fundo, que é uma péssima escolha, porque você tende a perder rentabilidade. E até tem um dado interessante, salvo engano, acho que é do Peter Lynch, né? Que ele teve uma rentabilidade assim, espetacular durante décadas, e no volume a média dos cotistas perdeu grana, porque comprou o fundo quando ele estava na capa da revista e vendeu quando as ações estavam caindo. Como é que funciona? Qual que é a percepção de vocês aí dos dados que você tem da Asset? Como é que funciona o comportamento do cotista previdenciário, já que em tese ele deve ficar mais, né? Deve colocar o dinheiro lá e deixar por décadas. Ele tende a ser um cotista mais fiel, digamos assim, do que os outros fundos, tipo FIIs, fundos de renda fixa, até que são um pouco mais seguros, mas ainda tem um viés de você conseguir trocar mais facilmente? Perfeito, acho que é exatamente isso, tá, Eduardo? Os fundos, justamente pela dinâmica do fundo previdenciário, tem um foco muito grande no longo prazo. O investidor, assim, o passivo, ele é super comportado se comparado a outras dinâmicas de fundos 555, né? Então, isso a gente até conseguiu ver, né? A gente passou por alguns momentos aqui de turbulência no mercado de renda fixa e crédito privado, né? No final de 19, durante a pandemia, né? E durante enquanto o juros estava 2% ao ano. Então a gente passou por esses momentos de turbulência, a gente viu que os fundos previdenciários eles eram muito mais resilientes
né, se comparado a outras estratégias. Igual você comentou, isso do ponto de vista do gestor, né, na alocação de carteira, ele é super positivo. Por quê? Porque à medida que os fundos tomam muito resgate, o gestor ele precisa acessar o mercado secundário e vender papel para poder arcar com esses resgates. Então você acaba entrando num ciclo vicioso ali entre queimar papel e pagar resgate, tomar mais resgate, queimar papel e pagar resgate. Nos fundos em que o passivo ele é mais conservador, né, ele é mais resiliente, a gente não tem esse tipo de problema, né? Então a gente consegue fazer o gerenciamento de caixa de uma forma muito melhor se comparar essas estruturas que tomam bastante resgate. Então, o que a gente viu foi, sim, o comportamento do passivo ao longo desses momentos de turbulência, principalmente no mercado de renda fixa e crédito privado. Os fundos de previdenciária, assim, se comportaram de forma super positiva e super resiliente, né? Facilitando até o nosso trabalho aqui na alocação, né? No gerenciamento de liquidez. Então, de fato, é um produto que tem um passivo mais comportado e também é um dos principais pontos positivos tanto para o investidor quanto para o gestor, né?